Você já se pegou olhando para as estrelas, se perguntando o que realmente existe além? A Bíblia nos oferece vislumbres lindos e poderosos, pérolas de verdade espalhadas por suas páginas, insinuando o paraíso, a própria sala do trono de Deus e a pura glória da vida eterna. Mas, e se houvesse outra voz, um antigo texto judaico que afirma desvendar ainda mais o véu? Esse texto é o lendário livro de Enoque. Agora, embora não faça parte do cânone bíblico tradicional, os escritos de Enoque cativaram pesquisadores e estudiosos por séculos. E a razão é surpreendente. Enoque afirma que foi levado a uma visita guiada, uma jornada de tirar o fôlego através de múltiplos níveis do céu. Cada um era distinto, e cada um revelava algo profundo sobre a natureza de Deus, o cosmos e o plano divino final. Esqueça a ideia simples de que o céu é apenas um único lugar. A visão de Enoque revela uma realidade de múltiplas camadas. 10 céus, para ser exato, cada um com seu próprio propósito, habitantes e revelações impressionantes. De jardins cintilantes com vida eterna a prisões sombrias, onde anjos caídos aguardam seu julgamento final. Essas visões tecem uma tapeçaria que é tanto inspiradora quanto profundamente sóbria. Nesta jornada, vamos caminhar ao lado de Enoque, vendo o que seus olhos contemplaram. Não apenas exploraremos os detalhes incríveis de cada céu, também descobriremos o significado mais profundo para nossas próprias vidas espirituais. O que essas visões antigas nos ensinam sobre Deus, justiça e eternidade. E mais importante, como elas desafiam a maneira como vivemos hoje. Então, respire fundo e vamos começar esta viagem inesquecível através dos 10 céus de Enoque. A incrível jornada de Enoque começa no primeiro céu, um reino posicionado logo acima do firmamento. Aquela grande expansão que Gênesis descreve como separando as águas de cima das águas de baixo. Ao entrar neste plano celestial, Enoque foi instantaneamente dominado pela escala pura do que testemunhou. Um oceano sem limites, muito mais imenso e majestoso do que qualquer mar na terra. Sua superfície cintilante pulsava com luz divina, uma primeira impressão poderosa do poder incrível do Criador. Dentro deste domínio etéreo, Enoque ficou cara a cara com um grupo de seres misteriosos chamados anciãos. Eles estavam envoltos em uma aura inconfundível de sabedoria e autoridade, parecendo personificar a ordem divina que governa o cosmos. Ao lado deles estavam 200 anjos, cada um encarregado de supervisionar as estrelas e a dança intrincada dos corpos celestes. Esses guardiões angelicais executavam seus deveres com precisão impecável, garantindo que cada estrela e planeta se movesse de acordo com o perfeito plano celestial de Deus. O primeiro céu deu a Enoque um vislumbre fundamental da harmonia e do equilíbrio que sustentam toda a criação. Foi uma introdução humilhante e inspiradora às maravilhas que o aguardavam nos reinos superiores. E para Enoque, este foi apenas o primeiro passo em um caminho que o levaria cada vez mais perto do próprio coração da majestade de Deus. Quando Enoque ascendeu ao segundo céu, foi imediatamente atingido pelo contraste chocante. Onde o primeiro céu era cheio de luz, este reino estava mergulhado em uma escuridão profunda e perturbadora. Uma negridão mais profunda do que qualquer noite terrena. Este não era um lugar de paz, era um lugar de angústia. Aqui, Enoque testemunhou anjos caídos, seres outrora gloriosos, agora aprisionados e atormentados enquanto aguardavam o dia final do julgamento divino. Seus rostos, perdidos na sombra, estavam marcados pelo peso esmagador do arrependimento, e seus gritos intermináveis de tristeza ecoavam pelo vasto vazio.
criando uma atmosfera de desespero total. Profundamente comovido por seu sofrimento, Enoque perguntou a seus guias angelicais por que esses seres foram condenados a um destino tão sombrio. Os anjos explicaram: estes são os que viraram as costas para o Senhor, desobedecendo deliberadamente seus mandamentos. Eles escolheram seguir sua própria vontade, alinhando-se com o príncipe deles, que está ele mesmo aprisionado no quinto céu. Estes eram os vigilantes, os anjos que se rebelaram contra a autoridade de Deus, abandonando seu propósito sagrado para perseguir seus próprios desejos egoístas. A rebelião deles não apenas levou à sua própria queda, ela desencadeou o caos e a corrupção sobre a terra, um legado terrível que exigia este julgamento severo. O segundo céu serve como um aviso severo sobre as consequências de desafiar a vontade de Deus. É um lugar de responsabilidade absoluta, onde até as criaturas mais poderosas devem enfrentar a justiça de seu Criador. O que você acha desse conceito de uma prisão nos céus? Deixe-me saber suas opiniões nos comentários. Deixando a escuridão profunda para trás, o terceiro céu era um mundo de beleza e paz de tirar o fôlego. Este reino, conhecido como paraíso, transbordava com o brilho das bênçãos de Deus. Quando Enoque chegou, seus sentidos foram dominados por uma paisagem deslumbrante, repleta de vida. Árvores imponentes explodiam em flores de todas as cores imagináveis, sua doce fragrância perfumando o próprio ar. Seus frutos maduros e abundantes pareciam brilhar com uma luz celestial, enquanto suaves riachos de mel, leite, óleo e vinho fluíam pela terra, pintando um quadro de abundância divina. No coração deste paraíso estava a árvore da vida, um magnífico símbolo da bondade eterna de Deus. Seus galhos luminosos brilhavam com tons de ouro e carmesim, e dizia-se que suas raízes se estendiam até os confins da terra. A árvore da vida irradiava um senso de santidade que estava simplesmente além da compreensão humana. Os anjos que acompanhavam Enoque explicaram que este paraíso foi especialmente preparado para os justos, para aqueles que viveram suas vidas em alinhamento com a vontade de Deus. Estas eram as pessoas que mostravam compaixão, alimentavam os famintos, vestiam os nus e caminhavam com humildade e justiça. Esta era a sua recompensa eterna. No entanto, este céu tinha dois lados. Enoque também foi levado a ver sua região norte, um lugar de tormento reservado para os ímpios. Esta área escura e aterrorizante era marcada por rios de fogo e chamas inextinguíveis, onde aqueles que praticaram idolatria, bruxaria e outros pecados graves enfrentavam seu castigo eterno. A imagem arrepiante deste domínio de fogo espelha de perto as descrições bíblicas do inferno, servindo como um poderoso lembrete das sérias consequências de se afastar da retidão. No quarto céu, Enoque teve uma visão espetacular da mecânica celestial que governa todo o cosmos. Este reino estava vivo com a ordem divina, um lugar onde o sol, a lua e as estrelas se moviam com uma precisão perfeita, como um relógio, tudo sob a orientação vigilante de seres angelicais. Enoque maravilhou-se com a luz radiante do sol, que ele percebeu como 7 vezes mais brilhante que a lua. Cada corpo celeste seguia seu caminho ordenado, marcando a passagem do tempo com uma consistência inabalável. Ele observou legiões de anjos cuidando do sol e da lua, garantindo que seus movimentos permanecessem exatos e harmoniosos. Ele descreve seu espanto, notando que 4 grandes estrelas acompanhavam o sol, cada uma comandando 1000 estrelas menores. À noite, anjos de 6 asas em chamas assumiam seus postos, guiando a carruagem do sol pelos céus,
até o amanhecer. O quarto céu revelou a Enoque a extraordinária complexidade da criação de Deus. Foi a cuidadosa orquestração por trás de tudo que verdadeiramente o surpreendeu. Esta visão foi um profundo lembrete da ordem divina que governa tudo. Uma sinfonia cósmica harmoniosa que ressalta a perfeição da vontade de Deus. Se você está gostando deste mergulho profundo em textos antigos, considere clicar no botão de inscrição e tocar o sino para nunca perder outra exploração desses tópicos fascinantes conosco no Biblá. O quinto céu apresentava uma cena sombria e assustadora, um reino saturado com o peso do arrependimento. Aqui, Enoque encontrou os Gregori, também conhecidos como os Vigilantes, anjos que outrora ocuparam posições estimadas na ordem divina de Deus. Esses seres, originalmente criados para vigiar a humanidade, haviam abandonado seus deveres. Consumidos pela luxúria, eles desceram à terra, tomaram esposas humanas e geraram os Nefilins, uma raça de gigantes que trouxe violência e corrupção ao mundo. Enoque viu os Gregori parados em silêncio absoluto, suas enormes formas imóveis e sem vida. Seus rostos estavam enrugados, marcados por uma profunda tristeza e arrependimento. Seres outrora radiantes, eles agora carregavam as marcas indeléveis de sua queda da graça. Os anjos explicaram que os Gregori foram condenados a este estado de luto perpétuo, aguardando seu julgamento final. O quinto céu foi uma lição sóbria sobre as consequências devastadoras de se desviar do caminho de Deus. Serviu como um aviso severo de que mesmo os seres mais poderosos não estão imunes às consequências da rebelião. O sexto céu era um reino de luz e harmonia inigualáveis, um lugar onde a ordem e a beleza divinas eram exibidas em sua plenitude. Enoque maravilhou-se com seu brilho radiante, onde a glória de Deus se refletia em cada canto. Aqui, ele viu 7 grupos de anjos, todos dedicados a estudar o intrincado funcionamento do universo. Esses seres celestiais observavam meticulosamente os movimentos das estrelas, as revoluções dos planetas e as fases da Lua, garantindo que tudo funcionasse de acordo com o design perfeito de Deus. Esses anjos não eram apenas guardiões do conhecimento cósmico, mas também adoradores devotos. Suas canções de louvor ecoavam por todo o sexto céu, com melodias tão puras e belas que Enoque as achou impossíveis de descrever. Entre essas hostes estavam os poderosos arcanjos, seres de imensa autoridade encarregados de supervisionar tanto os anjos quanto a ordem natural da criação. Eles se erguiam como guardiões da obra-prima cósmica de Deus, e este reino era uma visão de precisão e adoração divinas. Foi um vislumbre da beleza profunda que se desdobra quando toda a criação cumpre seu propósito em perfeito alinhamento com seu Criador. O sétimo céu foi o ápice absoluto da jornada de Enoque, o reino mais aterrorizante e inspirador que ele já havia encontrado. Este era o lugar de morada dos exércitos de fogo de anjos, uma hoste tão magnífica e poderosa que sua mera presença era avassaladora. Entre eles estavam os querubins, os serafins e os tronos de muitos olhos, cada um irradiando uma intensidade de luz e poder que refletia sua proximidade com o Criador. Seu brilho preenchia a expansão e suas canções incessantes de adoração ecoavam como um trovão. Esses seres celestiais circundavam o trono de Deus, que por si só brilhava com uma luz ilimitada e um esplendor indescritível. A luz era tão pura e avassaladora que Enoque caiu com o rosto em terra de medo, tremendo diante da santidade do Todo-Poderoso. Naquele momento de terror e admiração,
Deus, em sua infinita misericórdia, ordenou ao arcanjo Miguel que levantasse Enoque. Miguel gentilmente o ajudou a se levantar e, por ordem de Deus, vestiu Enoque com vestes de glória e o ungiu com óleo radiante e celestial. A transformação foi profunda. Adornado em luz celestial, Enoque tornou-se como um dos anjos, sua forma terrena substituída por uma radiante e celestial. Isso marcou o ápice de sua jornada, levando-o à própria presença de seu Criador. Quando Enoque é introduzido no 8º céu, ele entra em um reino transbordante de conhecimento e mistérios divinos. Aqui, as verdades ocultas da criação, o fluxo do tempo e os propósitos eternos de Deus são desvendados. É como se a própria estrutura da existência fosse exposta, cada fio revelando a sabedoria daquele que sustenta todas as coisas. Neste céu, Enoque vê quão limitada é a nossa compreensão humana. O que percebemos como momentos fragmentados, estações de alegria, anos de incerteza, são, para Deus, parte de uma tapeçaria completa e perfeita. Ele vê o começo, o meio e o fim, tudo de uma vez. Nada é aleatório, nada é desperdiçado. Esta mensagem fala diretamente aos nossos corações. A vida pode ser confusa e nossas provações podem nos deixar questionando se nossas lutas têm algum significado. No entanto, o 8º céu sussurra uma suave reafirmação. Confie no autor da história. Sua sabedoria é insondável e, a seu tempo, cada mistério revelará finalmente a sua glória. No 9º céu, Enoque é mostrado um lugar diferente de qualquer outro. Uma vasta biblioteca contendo os registros de cada vida humana. Dentro desses arquivos celestiais, nada é esquecido ou ignorado. Cada pensamento, cada palavra dita, cada ação tomada, seja em segredo ou em público, é meticulosamente registrada. Aqui, a realidade da justiça divina é inegável. Esta visão é um lembrete solene de que nossas vidas são profundamente significativas. Cada decisão que tomamos tem peso. Deus não mede apenas os grandes e visíveis feitos. Ele valoriza os pequenos atos de amor, os momentos silenciosos de bondade e os passos ocultos de fé. Para os crentes, essa verdade pode trazer tanto humildade quanto esperança. Humilha-nos saber que nossas vidas são um livro aberto diante de Deus, mas nos encoraja porque, embora o julgamento seja real, a misericórdia de Deus, através de Cristo, é ainda maior. Para aqueles que confiam nele, os registros do pecado são cobertos pela graça, e a história termina em redenção. Finalmente, Enoque é levado ao 10º céu, o mais alto de todos os reinos e o lugar do julgamento final. Aqui, ele contempla o trono de Deus, brilhando com uma majestade indescritível e irradiando autoridade absoluta. Neste espaço sagrado, cada alma será medida pelo padrão perfeito da justiça divina. A cena enche Enoque de admiração, pois revela o destino para o qual toda a história está se movendo. As lutas deste mundo, a ascensão e queda de reinos e as escolhas ocultas de cada coração estão todas levando a este grande clímax. Naquele dia, os justos herdarão a alegria eterna, enquanto os ímpios enfrentarão a separação de sua luz. O 10º céu nos impõe uma verdade inesquecível. A eternidade é real. Nossas escolhas importam e as promessas de Deus são inabaláveis. Os 10 céus de Enoque são muito mais do que apenas uma fascinante história antiga. Eles são um espelho que reflete verdades eternas. Eles nos lembram que Deus é soberano, que a justiça é certa e que o paraíso aguarda os fiéis. Eles revelam que a adoração é o próprio pulsar do céu e que cada ato é registrado. Para nós, hoje, a visão de Enoque é um poderoso chamado para viver com uma perspectiva eterna. A questão não é apenas o que Enoque viu,
A questão mais profunda é: como viveremos à luz dessas verdades? O céu é real. O julgamento é real. As promessas de Deus são verdadeiras. Então, qual das visões de Enoque fala mais ao seu coração? É o paraíso do terceiro céu? A sóbria prisão do segundo? Seja o que for, que isso o inspire a caminhar mais fielmente com o Deus que reina sobre todos os 10 céus. E além, céu é uma palavra que mexe com algo profundo dentro de nós. Um senso de esperança, um santuário de conforto e uma admiração que vai além da linguagem humana. Através da vasta tapeçaria de culturas e fés, o céu é frequentemente imaginado como um reino de beleza transcendente, um lugar de paz eterna, onde a alma finalmente encontra seu descanso perfeito. Mas o céu é apenas um ideal poético nascido dos anseios do coração humano? Ou é um lugar real, tangível, uma morada tão vividamente descrita nas Escrituras Sagradas? Agora, embarcamos em uma exploração aprofundada das muitas dimensões do céu. Navegaremos pelas ricas narrativas bíblicas. Consideraremos profundas interpretações teológicas e descobriremos o profundo significado espiritual deste reino celestial. Ao longo do caminho, refletiremos sobre os testemunhos daqueles que tiveram vislumbres de sua glória. Mergulharemos na guerra espiritual que se desenrola em seus reinos e contemplaremos a promessa final de redenção que o céu reserva para cada crente. Ao final de nossa exploração, esperamos desvendar uma visão do céu que não apenas se alinhe com as Escrituras, mas que também fale poderosamente aos anseios mais profundos da alma humana. A Bíblia nos oferece os insights mais profundos sobre a natureza do céu. No entanto, mesmo ao revelar, ela nos deixa com um senso de admiração. Desde o primeiro versículo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Somos apresentados a este conceito. O termo aqui abrange o céu, o universo e algo muito além do nosso mundo físico. À medida que aprofundamos nas Escrituras, fica claro que o céu é a morada sagrada de Deus, seus anjos e os redimidos. Entre os relatos mais convincentes está o do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, ele relata a experiência de um homem arrebatado ao terceiro céu. Este terceiro céu é amplamente entendido como o reino mais alto e santo, onde a presença de Deus se manifesta mais poderosamente. Paulo chama este lugar de paraíso, evocando a imagem de um jardim divino de paz e comunhão supremas com Deus. O livro do Apocalipse enriquece ainda mais nossa compreensão com suas descrições inspiradoras. O apóstolo João testemunha um novo céu e uma nova terra, descrevendo a Nova Jerusalém como uma cidade celestial de ouro puro, adornada com portões de pérola e ruas de ouro transparente. Esta imagem tem o intuito de transmitir a beleza e majestade incompreensíveis de um lugar onde a glória divina brilha com uma intensidade além de qualquer coisa conhecida na terra. No entanto, em meio ao seu esplendor, o céu permanece envolto em mistério. Paulo alude a isso quando fala de ouvir palavras inefáveis que não é lícito ao homem proferir. Isso sugere que algumas dimensões do céu são tão transcendentes que simplesmente ultrapassam os limites da linguagem humana. Em sua infinita sabedoria, Deus escolheu revelar apenas vislumbres, convidando-nos a nos aproximarmos com reverência e a anteciparmos com fé a plena revelação de seu reino eterno. O conceito de múltiplos céus é um tema recorrente. Aquele terceiro céu que Paulo mencionou implica a existência de pelo menos outros dois. Então, quais são eles? O primeiro céu é frequentemente entendido como o céu visível, a atmosfera onde os pássaros voam e as nuvens se formam. O segundo céu
é comumente associado ao cosmos, o reino das estrelas, planetas e galáxias. O terceiro céu, no entanto, é o mais significativo. É aqui que Deus habita, o lugar de seu trono e o destino final dos redimidos. É o paraíso que o próprio Jesus prometeu ao ladrão arrependido na cruz. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa ideia de múltiplos céus nos ajuda a entender a estrutura do mundo espiritual, sugerindo um reino complexo com diferentes dimensões, cada uma com um propósito específico no plano divino de Deus. E o céu é tudo, menos vazio. Ele está repleto de vida, com seres de poder e beleza inimagináveis. Os habitantes mais conhecidos são os anjos, criados para servir a Deus e executar sua vontade. Ao longo da Bíblia, os anjos aparecem como mensageiros, protetores e executores do juízo. O anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus a Maria, e o arcanjo Miguel é retratado como um guerreiro liderando os exércitos celestiais. Mas eles não estão sozinhos. A Bíblia também fala da nuvem de testemunhas, os santos que nos precederam e agora residem na presença de Deus. Eles são as almas dos justos, redimidos por Cristo, que adoram a Deus continuamente. E no centro de tudo está o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O trono de Deus é o ponto focal de toda a atividade celestial, e sua glória preenche todo o reino. Embora frequentemente imaginemos o céu como um lugar de paz perfeita, a Bíblia revela que também é um teatro de intensa guerra espiritual. Este conflito cósmico começou quando Satanás, outrora um anjo magnífico, desafiou a autoridade de Deus e foi expulso do céu junto com 1/3 das hostes angelicais. No entanto, seu banimento não extinguiu sua influência. As Escrituras sugerem que ele mantém acesso ao segundo céu, onde continua sua campanha implacável contra Deus e seu povo. Este é um profundo conflito espiritual que abrange os céus. Nesta guerra invisível, os anjos de Deus estão constantemente em combate com as forças do mal. No entanto, em meio a essa turbulência celestial, o resultado já foi decretado. Apocalipse, capítulo 12, prevê um tempo em que Satanás será irrevogavelmente lançado por terra, sinalizando a vitória final e decisiva de Deus, inaugurando uma era de paz que reinará suprema tanto no céu quanto na terra. No âmago da fé cristã reside a profunda promessa do céu, uma promessa tornada possível pela obra redentora de Jesus Cristo. Isso é poderosamente ilustrado na história do ladrão arrependido na cruz. Enquanto Jesus pendia em agonia, um dos criminosos ao seu lado implorou humildemente: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquele momento de fé, Jesus respondeu com palavras que ecoam através dos séculos: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa troca captura a imediatidade e a certeza da promessa do céu para todos que se voltam para Cristo. Ao longo do Novo Testamento, essa esperança brilha intensamente. Em João, capítulo 14, Jesus diz a seus discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Voltarei e vos levarei para mim mesmo. Ele está preparando um lar, um lugar de amor e pertencimento para cada crente. A ressurreição dos mortos é outro pilar desta promessa. 1 Coríntios, capítulo 15, explica como os crentes serão ressuscitados com corpos glorificados e incorruptíveis, perfeitamente adequados para a vida eterna, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Em última análise, a promessa do céu é a promessa da vida eterna na presença de Deus. É a realização de todo anseio, o fim de todo sofrimento e o início de uma comunhão sem fim com nosso Criador.
Ela infunde nossas vidas com força, permitindo-nos prosseguir com a certeza de que nosso verdadeiro lar está além do horizonte. Se esta mensagem de esperança está ressoando com você, mostre seu apoio com um rápido like no vídeo. Isso realmente ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas. O céu é frequentemente descrito com imagens de ruas de ouro e portões de pérola, mas sua verdadeira glória não reside em atributos físicos, mas na própria presença de Deus. Apocalipse, capítulo 21, afirma que a cidade não precisa de sol ou lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A vida e a luz do céu emanam diretamente de Deus. A alegria do céu é outro aspecto que não pode ser subestimado, frequentemente descrita como uma festa de casamento, um tempo de celebração, comunidade e realização. Isso não é uma emoção passageira, mas um estado eterno. Como diz o Salmo 16, tu me encherás de alegria na tua presença, com prazeres eternos à tua direita. Mas talvez a maior glória de todas seja a presença direta e não mediada de Deus. Nesta vida, nós o vemos como por um espelho, obscuramente, mas no céu, como diz 1 Coríntios, capítulo 13, veremos face a face. Embora a promessa do céu seja gloriosa, ela vem com uma profunda responsabilidade de viver de uma maneira que reflita nosso destino eterno. O apóstolo Paulo nos lembra em Filipenses que a nossa cidadania está nos céus. Esta poderosa verdade nos desafia a nos vermos não como meros habitantes deste mundo, mas como cidadãos de um reino eterno. A antecipação do céu também deve nos impelir a buscar a santidade. Enquanto aguardamos o cumprimento das promessas de Deus, somos chamados a encarnar a justiça que caracteriza seu reino. Essa esperança também nos dá uma resiliência incrível diante do sofrimento. Paulo, que enfrentou imensas provações, considerou nossos sofrimentos presentes indignos de serem comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Finalmente, essa esperança deve acender em nós um desejo fervoroso de compartilhar o Evangelho. Se o céu é tão real e magnífico quanto a Bíblia descreve, então o ato mais amoroso que podemos realizar é convidar outros a compartilhá-lo. Então, viajamos por essas visões incríveis e fica claro que o céu é um lugar de beleza e alegria inimagináveis. Mas, mais do que isso, é a morada de Deus e o destino final dos redimidos. É uma realidade que molda como vivemos hoje. E no final, a maior alegria do céu não são as ruas de ouro, mas a presença do próprio Deus. Vê-lo face a face, adorá-lo sem o impedimento do pecado e desfrutar de seu amor para sempre. Ao concluirmos, apeguemo-nos a essa esperança. Que ela nos inspire a viver fielmente, amar profundamente e servir com alegria, aguardando o dia em que ouviremos as palavras: bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. A própria palavra céu conjura imagens de luz radiante e coros angelicais. Mas o que a Bíblia realmente diz? É um reino de intermináveis harpas tocadas em nuvens? Reconheceremos aqueles que amamos na terra? Muitas de nossas ideias, embora reconfortantes, muitas vezes derivam mais da arte e da cultura do que das Escrituras. Essas noções podem deixar lacunas em nosso entendimento ou até mesmo nos distrair da realidade impressionante que a Bíblia revela. Uma verdade que supera em muito nossa imaginação humana. Juntos, vamos descobrir o que as Escrituras revelam sobre a majestade do céu, as atividades que aguardam os crentes e alguns dos equívocos mais comuns que distorcem nosso entendimento. Minha esperança é acender um senso de admiração e um anseio por nosso lar eterno. Prontos?
vamos mergulhar na beleza, mistério e promessa do céu. A Bíblia pinta um quadro extraordinário das características físicas do céu, especialmente em Apocalipse, capítulos 21 e 22. O apóstolo João descreve a Nova Jerusalém descendo do céu como uma noiva radiante. Sua escala é impressionante. Uma cidade com mais de 1.400 milhas de largura, comprimento e altura, com muros de jaspe, portões feitos de pérolas únicas e ruas de ouro puro e transparente. A cidade em si não precisa de sol ou lua, pois a glória de Deus e do Cordeiro, Jesus Cristo, a ilumina por completo. Através desta metrópole celestial, flui o rio da água da vida, cristalino, com a árvore da vida em suas margens, suas folhas trazendo cura para as nações. Mas a maior glória do céu não é sua beleza física. Como o Apocalipse declara, a morada de Deus está agora entre os homens. A essência do céu é a presença ininterrupta e não filtrada de Deus. Imagine um mundo sem dor, lágrimas ou morte, onde toda tristeza é enxugada para sempre. Os fardos desta vida se tornarão uma memória distante enquanto nos deleitamos na plenitude do amor e da paz de Deus. As atividades do céu prometem vidas cheias de propósito e descoberta sem fim. Longe do tédio sem rumo, as Escrituras revelam um reino de profundo engajamento. A adoração é central. Apocalipse, capítulo 4, descreve anciãos caindo diante do trono de Deus, lançando suas coroas e proclamando seu valor. Nós também nos uniremos a este coro eterno, mas a adoração celestial não será monótona. Cada momento na presença de Deus revelará novas facetas de seu caráter, inspirando novas ondas de admiração e adoração. Será uma comunhão ativa e cada vez mais profunda com nosso Criador. A Bíblia também apresenta um futuro glorioso para os crentes como co-herdeiros com Cristo, compartilhando de sua autoridade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, diz: se perseveramos, também com ele reinaremos. Este reinado não é de poder egoísta, mas de mordomia justa sobre a criação renovada, cultivando-a de maneiras que glorificam a Deus. Assim como Adão e Eva foram encarregados de cuidar do Éden, redescobriremos vocações sagradas, alegremente cumpridas, sem os fardos do pecado ou da decadência. O céu também será um lugar de criatividade ilimitada e trabalho significativo. Em nossos novos corpos glorificados, livres de limitações, imagine compor sinfonias deslumbrantes, pintar obras-primas vívidas ou explorar a vastidão dos novos céus e da nova terra. Cada busca será um ato de adoração. Também desfrutaremos de uma rica comunhão com santos de todas as gerações, unidos no amor de Cristo. Imagine sentar-se com Abraão e ouvir sua história em primeira mão, ou discutir coragem com Ruth e Maria. Cada interação será marcada por amor genuíno, compreensão e alegria. Embora as Escrituras forneçam insights incríveis, muitas ideias populares sobre a vida após a morte ficam aquém da verdade bíblica. Vamos esclarecer alguns equívocos comuns. Primeiro, casamento eterno e relações familiares. Reconheceremos nossos entes queridos? A Bíblia sugere que sim, indicando uma continuidade de identidade. No entanto, Jesus esclareceu que na ressurreição, as pessoas não se casarão nem serão dadas em casamento, mas serão como os anjos. Isso não significa que os relacionamentos terrenos sejam apagados. Eles são transformados. Nosso relacionamento principal será com Cristo, à medida que a Igreja coletivamente se torna sua noiva. Esta união espiritual
satisfará todos os anseios e desfrutaremos de uma comunhão perfeita com todos os crentes como irmãos e irmãs, sem a mancha do pecado ou do egoísmo. Segundo, portões de pérola e São Pedro como porteiro. A cultura popular frequentemente retrata São Pedro verificando nomes nos portões. As Escrituras, no entanto, pintam um quadro diferente. A salvação é pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, não uma lista de verificação celestial. De fato, Apocalipse diz que os portões da Nova Jerusalém nunca serão fechados, simbolizando a abertura do reino de Deus a todos os que são redimidos. O próprio Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e somente Ele determina quem entra. Terceiro, ociosidade eterna. A imagem de almas flutuando em nuvens, tocando harpas, está longe da representação dinâmica do céu na Bíblia. Como vimos, os crentes reinarão com Cristo, administrando os novos céus e a nova terra. Redescobriremos vocações sagradas, encontraremos alegria no trabalho significativo e engajaremos nossas mentes e corpos glorificados em criatividade, descoberta e crescimento sem fim. Nossa vida eterna será uma de propósito, descoberta e alegria, enraizada na presença de nosso Criador. Enquanto antecipamos este futuro glorioso, vivamos hoje com um propósito renovado, sabendo que o que nos aguarda no céu é muito maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. O céu não é apenas um destino, é a realização de todo anseio, o lar para o qual fomos criados. É o cumprimento final das promessas de Deus, um reino de beleza inimaginável. No céu, habitaremos com Deus, adoraremos e reinaremos ao lado de Cristo, e encontraremos todos os anseios de nossas almas satisfeitos. C.S. Lewis escreveu lindamente que todas as alegrias profundas desta vida não foram senão indícios disso. O céu é o lar pelo qual ansiamos o tempo todo. O que mais te entusiasma sobre isso? É ver Deus face a face? Ser reunido com entes queridos? A promessa de paz sem fim? O que quer que mexa com seu coração, uma coisa é certa: o céu é real e é mais glorioso do que podemos imaginar. Se esta visão do céu o comoveu hoje, nós o convidamos a fazer parte da divulgação desta mensagem de esperança. Curta, compartilhe e inscreva-se no Bíblia para ajudar outros a descobrir a beleza do que Deus preparou. Enquanto esperamos por aquele dia, vivamos com nossos olhos fixos em Jesus. Cada momento importa. Obrigado por caminhar nesta jornada conosco. Vamos terminar em oração. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pela promessa da vida eterna através de Jesus. Ajuda-nos a viver cada dia com o céu em nossa vista e Cristo em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Permaneça encorajado, permaneça fiel e continue olhando para cima. Deus te abençoe.